Olá, meus amores. Como é que vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Bom, para quem me conhece, meu nome é Rosângela Brito Lerena. Eu sou cartomante, eu sou uma terapeuta holística, para aqueles que me procuram. Eu coloco cartas, eu dou orientações, eu ajudo. E eu tenho feito vídeos para ajudar a vocês, né? Trazendo coisas assim interessantes, até que eu mesma tenho interesse de saber mais, né? Porque às vezes a gente sabe sobre um assunto, mas sabe muito superficialmente. E uma das coisas que eu faço todos os dias, eu faço decretos aos raios, aos 7 raios. Então, eu comecei a pensar, o que são os 7 raios? O que de fato são os 7 raios? Será que quando eu falo raio violeta, raio azul, a maioria das pessoas entendem o que é, né? Então, eu resolvi pesquisar nos livros que eu tenho, né? Um deles muito bom, que é o Manual Completo da Ascensão, do Joshua Stone. Esse livro é maravilhoso. Eu aconselho vocês a terem. E vocês vão perceber que, assim, quem comprar, que eu me baseio muito em um dos capítulos desse livro, né, do Joshua Stone. Ele é um estudioso, ele é um ser muito iluminado. Eu não sei nem se ele desencarnou, eu vou procurar pesquisar para saber. Mas eu vou fazer uma série de videozinhos com 10, 15 minutos, né, para não ficar muito extenso, falando sobre os 7 raios. Me digam aí o que vocês acham, se vocês também gostam e têm curiosidade sobre esse assunto. Eu vou trazer todos os raios, tá? E já digo assim para vocês, é um assunto complexo, é um assunto muito extenso e maravilhoso. Bom, existem 7 raios. Eles são chamados 7 raios cósmicos, cada qual com 7 cores e que se relacionam aos 7 chakras do corpo humano. Olha que interessante. Além disso, cada raio tem um mestre ascensionado, né, que é responsável por esse raio, e um arcanjo. Um arcanjo também é relacionado com qualidades com relação a cada raio. Cada raio possui suas virtudes e qualidades específicas, que são emanadas continuamente a todo o planeta. O Joshua Stone, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala que ele é um grande estudioso esotérico, mas ele só foi encontrar registros de estudos mais profundos dos 7 raios lendo o livro de Alice Bailey sobre psicologia esotérica. Ele diz que os raios são ainda mais importantes do que a própria astrologia. Interessante. Bom, os 7 raios são a primeira diferenciação de Deus na manifestação e revelam todo o espectro da expressão divina na forma manifestada. Eles são materializações de 7 tipos de forças que demonstram 7 qualidades de Deus. Essas 7 qualidades, elas exercem um efeito séptuplo sobre a matéria e a forma em todas as partes do universo infinito de Deus. Os 7 grandes raios são materializações de 7 grandes seres, que são: o primeiro, o Senhor do poder ou da vontade.
O segundo, o Senhor do amor e da sabedoria. O terceiro é o Senhor da inteligência ativa. O quarto é o Senhor da harmonia, da beleza e da arte. O quinto é o Senhor do conhecimento, do conhecimento concreto e da ciência. O sexto é o Senhor da devoção e do idealismo. E o sétimo é o Senhor da ordem cerimonial ou da magia. O Joshua Stone fala, que eu já comecei a contar para vocês, que é muito difícil encontrar estudos profundos sobre essa matéria dos raios, né? Bom, a compreensão dos raios pode ser a única ciência espiritual mais importante para se compreender a si mesmo e ao mundo ao nosso redor. São esses raios que governam toda a criação. Bom, os raios de aspecto e os raios de atributo, eles estão divididos assim, 3 e 4, né? Então, Jiaokun, que é um mestre ascensionado, dividiu os 7 grandes raios em 2 categorias, os chamados raios de aspecto e os raios de atributo. Os raios de aspecto são o raio do poder, que é o primeiro raio, da vontade ou do propósito. O segundo raio é o raio do amor, da sabedoria. E o terceiro é o raio da inteligência ativa e criativa, né? Os raios de atributo, que são 4 raios, né? São o raio da harmonia através do conflito, da beleza e da arte. O quinto raio é o raio da ciência concreta e do conhecimento. O sexto raio é do idealismo abstrato ou da devoção. E o sétimo raio da ordem cerimonial, da magia, do ritual ou da organização. Então, toda a extensão de alma que encarna no plano terrestre, ela é constituída de 6 raios. Todas as extensões têm um raio diferente para a mônada, a alma, para a mente, para as emoções, para a personalidade e para o corpo físico. O raio monádico é o raio da alma, são basicamente os mesmos ao longo de todas as encarnações daquela pessoa, de uma única pessoa. Os demais raios podem mudar de existência para existência. Conforme você encarna, ele muda. Toda personalidade encarnada se localiza num dos 7 raios. As extensões de alma, com raios de alma localizados no 4º, 5º, 6º e 7º raios, devem fundir-se com os 3 primeiros raios, que são considerados raios principais. Depois de passar pela 3ª iniciação, entretanto, os raios monádicos de toda personalidade encarnada é um dos 3 primeiros raios. Então, todo ser encarnado, ele é ou o raio 1, que é o raio do poder, da vontade e do propósito, ou o raio 2, que é o raio do amor e da sabedoria, ou o raio 3, que é o raio da inteligência ativa e criativa. Bom, na pessoa não evoluída, os raios do corpo físico, emocional e mental dominam. À medida que ela desenvolve uma personalidade mais realizada, o raio da personalidade passa a dominar
e os raios dos 3 corpos se subordinam a ele. À medida que a pessoa continua a evoluir, ela passa a se polarizar na alma. Uma batalha é travada entre o eu inferior e o eu superior, ou entre o raio da personalidade ou o raio da alma. Quando o raio da alma começa, então, a dominar e a vencer essa batalha, e o discípulo começa a exercer o controle sobre a sua personalidade, o raio da personalidade se subordina ao raio da alma. O processo continua até que o raio monádico começa a transbordar, o que acontece depois da 3ª iniciação. À medida que o discípulo aprende a se polarizar na mônada, a alma, o raio da alma vai subordinando ao raio monádico. Continuando, cada um dos 7 grupos de alma é sensível ao raio do logos planetário Sanata Kumara, que está no 3º raio. Bom, as pessoas que estão no mesmo raio tendem a ver as coisas de modo semelhante, mas isso pode mudar, dependendo do raio e da iniciação com que estão identificadas. No tempo da faculdade, por exemplo, 2 pessoas podem ter personalidades do 4º raio e assim ter muitas coisas em comum. Isso pode mudar à medida que elas se abrirem a seus raios da alma. Se estiverem em raios da alma diferentes, isso não quer dizer que a pessoa de raios diferentes não possam se dar bem. Há muitos outros fatores que precisam ser levados em conta. Todavia, os raios, eles exercem uma influência realmente muito forte. É muito interessante, não é? Então a gente começa a entender muita coisa que se passa às vezes com amizades, que começam muito bem, ou com amores, né? Que começam muito bem e daqui a pouco se distanciam. Não é um assunto interessante? Então, tudo depende também muito para onde você se dirige. Aliás, tudo não. Não, tudo sempre, né? Depende muito para onde você vai, a direção que você toma na vida, as escolhas que fazemos. Então, que assunto rico, não é? Não é verdade? Então, eu vou continuar com esse assunto. Vou assim de pouquinho em pouquinho, para não ficar cansativo, né? E vocês me falam aí se vocês estão gostando, tá bom? Se vocês gostaram, dê o seu like e compartilhem. E se inscreva no canal, tá? Para continuar recebendo as notificações quando sair vídeo novo. Tem vídeo novo praticamente toda semana. Tá ok? Um grande beijo. Muito obrigada a vocês por terem ficado aqui comigo. E namastê.